Boa tarde, meus irmãos, na graça e na paz de Jesus. Eu gostaria de compartilhar com você o momento da vida de Davi, dos mais complicados, dos mais temerosos, dos mais difíceis que ele enfrentou. Com certeza, foi o momento em que ele recebera uma promessa de Deus de reinar sobre Israel. O problema é que, diante dessa promessa, havia um rei atual que não gostou nada disso e começou a perseguir Davi. Para ganhar tempo, Davi ele estava fugindo de Saul, que era o rei atual, que o perseguia de morte, mas ele tinha uma promessa de Deus e ele precisou lutar muito para chegar a cumprir aquele plano que Deus tinha para a vida dele, aquela promessa que Deus tinha para a vida dele. Foi num momento de dificuldade, de fuga, de ansiedades, de dores, de sofrimento na vida, como a vida é, na realidade, né, da vida. O momento que eu quero destacar é o momento em que Jonatas, o seu amigo, filho de Saul, vai até o local onde Davi estava escondido e o procura e o fortalece. A Bíblia diz que Jonatas o fortaleceu na fé. E disse para Davi: olha, Davi, não pense que o meu pai vai conseguir botar as mãos em você, porque Deus escolheu você para reinar. Você será rei de Israel. E até o meu pai sabe disso. E assim Jonatas fortaleceu o coração de Davi, e Jonatas voltou para a sua casa e Davi continuou ali onde estava. Davi ainda precisava de se esforçar mais um pouco até alcançar o caminho da sua casa, de um palácio futuramente para reinar, não é verdade? Mas o que me chama a atenção e eu gostaria de falar com você nessa tarde oportuna é que a Bíblia não esconde os momentos de dor, os momentos de angústia, os momentos de dificuldade. A Bíblia não esconde que os grandes homens que venceram trilharam caminhos difíceis, de dores, de angústias. Havia momentos que parecia que ia morrer, havia momentos que parecia que não ia dar, que não ia ter como, não é? E Deus sempre agiu de uma maneira a mostrar para essas pessoas que eles não precisavam se lançar mão de nada que não fosse de Deus, não é? Houve um episódio em que Davi, mesmo fugindo de Saul, poderia ter matado Saul ou então matado os soldados que acompanhavam Saul, não é? E deixado somente o Saul ali para festejar em cima de Saul com seus homens em volta, mas ele não fez isso, porque ele disse assim: olha, longe de mim fazer isso com aquele que Deus escolheu para reinar. Né? E Davi e Saul, desculpe, Saul na sua insanidade achou que podia perseguir aquele a quem Deus havia escolhido para reinar no seu lugar. É impressionante como as pessoas às vezes acreditam que pode vencer um plano de Deus, né? E elas acreditam e acreditam tanto que elas vão ao encalço desse sonho maluco, desse sonho ridículo, desse sonho impossível de acontecer, porque quem sonha poder desbaratar ou parar ou de alguma forma desmontar o que Deus começou a montar e a fazer, que aquele que pensa que pode derrubar aquilo que Deus decidiu colocar de pé é um insano. E Saul foi insano, inclusive foi tão insano que chegou a morrer em combate de uma forma muito estúpida, uma forma muito cruel. Tamanha a sua insanidade. Podia ter evitado isso, podia ter aceitado a vontade de Deus, podia ter concordado com Deus em colocar Saul no trono, mas ele preferiu não fazer isso. Ele foi ao encalço de Davi. Mas Davi, mesmo assim, Davi não colocou a sua mão contra Saul. E aqui vai mais uma lição para mim, né? Não é porque o inimigo se voltou contra mim, alguém, um adversário, qualquer pessoa, ele não vai mudar a minha conduta. Não é porque ele quer me matar que eu vou feri-lo. Porque eu não me dirijo por aquele que vai me matar, eu não me dirijo por aquele que tem uma ação contra mim.
eu não conduzo a minha vida na direção que vai mudando, né, a direção da minha vida a partir das coisas que acontecem contra mim. Não, a minha vida deve ser dirigida pela vontade de Deus, pelo meu coração que está cheio de Deus, né? E Saul foi esse homem que, tendo condição de revidar a Saul, né, que poderia ter feito isso pelo jogo da guerra, ele tinha o direito de fazer isso, mas ele não se pautou pelo seu inimigo, ele não se pautou pela circunstância, pela condição do momento, ele se pautou por aquilo que Deus encheu o seu coração, ele confiou em Deus. Se ele tivesse resolvido o problema ali, quando ele tinha a possibilidade de acabar com a vida de Saul, era um recado que ele não estava confiando em Deus, como uma criança confia no seu pai absolutamente, sabe que o seu pai vai realizar o que o seu pai começou desde o começo na sua vida. Então fica a lição para nós, né? A vida de Davi foi uma vida exemplar em muitos momentos, e nesse momento de sofrimento, nesse momento em que Deus estava forjando Davi para reinar sobre Israel, foi um momento de muita dor, de muita angústia, um momento de desesperos até, mas Davi aprendeu a se fortalecer no Senhor. E Jonatas foi lá fortalecer o amigo e disse: olha, até o meu pai sabe que você vai reinar em Israel. Isso significa, amado, que até os nossos inimigos sabem que nós já fomos chamados para vencer. É por isso que eles querem destruir o quanto eles podem, eles querem fazer para destruir, para tentar acabar com esse plano, porque eles compreenderam já a nossa vitória, eles já entenderam que o nosso caminho é de luz, o nosso caminho é de paz, o nosso caminho é de vitória. Mas o inimigo ele quer mudar essa estratégia. O que ele quer fazer é desestabilizar a nossa fé, é fazer a gente crer que isso não vai dar certo, fazer a gente crer que isso não vai para frente. E se até o inimigo sabe disso, né, é porque Deus de fato decidiu fazer com que nós possamos alcançar tal vitória, né? Até o meu pai, eu gostaria que você gravasse essa palavra, até o meu pai sabe disso, ou seja, até o inimigo sabe que Deus me chamou para vencer. Grava essa palavra no seu coração, não deixa ela ser roubada de ti. Davi precisou aprender todos os dias a confiar em Deus e lá veio um amigo. Seja esse amigo também. Seja como Jonatas, que foi lá fortalecer o coração do amigo e dizer: olha, jamais o inimigo vai pôr a mão em você, jamais você vai ser derrotado, porque você já foi chamado para ser rei, para reinar, você já foi chamado para ser vitorioso sobre essa situação aí. Fica firme, fica com Deus. Deus é contigo, Deus é conosco, nós vamos vencer essa batalha, nós vamos vencer todas as batalhas que estão à nossa frente. Deus está nos forjando para, de fato, reinar com Ele. Um beijo no seu coração e que Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus.